Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco do que foi o Super Mundial, principalmente jogadores que eu achei que se destacaram e jogadores que para mim deixaram um pouco a desejar, até para a gente poder fazer uma projeção que o Renato pode usar disso no decorrer da temporada aí. Mas antes de a gente falar, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, vai nos ajudar a chegar à nossa meta dos 13 mil inscritos. Também tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, você vai ali do lado do comentário, puxa para o lado, clique em hypar o vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior, você vai nos ajudar demais. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99, você dá essa moral gigantesca pra gente aí, nos ajuda a estar melhorando o canal. E além disso, você vai participar de grupo exclusivo de membros, vai participar de live aqui no canal Falando de Flu, vai participar de sorteios aqui do Falando de Flu, então vai ser muito maneiro aí dar essa moral pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando dos jogadores que pra mim saem do Super Mundial muito em alta, muito maior do que entraram no Super Mundial. E o primeiro deles, é indiscutível, é o nosso Pelé colombiano, o John Arias. O que o John Arias fez nesse Super Mundial é brincadeira, ele jogou muita bola, tanto que de 6 jogos que o Fluminense joga, 6 não foram 3 na primeira fase, foram 6 jogos. Dos 6 jogos que ele joga, 3 ele é eleito melhor em campo, né? Então você vê o tamanho que o John Arias sai desse Super Mundial, tendo atuações muito consistentes contra Borussia Dortmund, Inter de Milão, Al Hilal, até o jogo contra o Santos também, né? O Mamelodi destoou um pouquinho, jogou bem, mas não foi tão bem assim. Então ele sai tão bem desse Super Mundial que há uma tendência dele ser vendido. Então você vê como que ele conseguiu mostrar que a intensidade, seu modelo de jogo, seu ritmo de jogo é muito superior e como que ele realmente é o grande jogador do Fluminense. Isso é indiscutível, acho que para todo mundo ele é o grande jogador do Fluminense. E agora vamos ver, né? Se ele vai realmente sair pro Wolverhampton, se vai ter proposta, se não vai ter. Mas hoje, né, caminha muito para que o nosso Pelé colombiano deixe o Fluminense. Tomara que não deixe, né? Tomara que o Fluminense resista, né? Não vendo o jogador, se vender, vendo por um valor bem alto aí. Mas é o que a gente não sabe, né? Esses acordos que o Mário Bittencourt faz com os jogadores, que chegar uma proposta na casa de tal valor, acaba negociando. Vamos ver como que vai ser, até porque o Fluminense também tem um dinheiro muito grande, que é do Super Mundial. Então não tá tão desesperado assim atrás de dinheiro, porque vai ter uma receita muito superior nessa temporada. Outro jogador também para mim que sai do Super Mundial muito grande e também que ainda não foi falado de especulação de negociação nem nada, mas que eu acredito que talvez chegue alguma coisa, é o Martinelli. O Martinelli, né, por muitos momentos, é o jogador que marca fofo, é o Mortinelli, mas o Super Mundial, que eu sempre defendi ele aqui, tá, gente? Quem viu o meu canal aqui pode pegar desde lá de trás. Mas o Martinelli, para mim, fez um Super Mundial brilhante. Tanto que no jogo que ele não atua, o jogo que tem mais dificuldades na questão de criação no meio de campo. Tanto de criação quanto de combate. Então também o Martinelli é um dos jogadores para mim que sai muito em alta desse Super Mundial. Fez 5 partidas muito boa, alto nível, fez gol, chamou muita responsabilidade. Vamos ver se ele vai conseguir dar sequência a tudo aquilo que ele apresentou no Super Mundial agora, durante os jogos do brasileiro. Né? Antes dele viajar para o Super Mundial, ele já vinha jogando bem, mas o Super Mundial ele acabou efetivando realmente, né, o seu estilo de jogo, sua forma de jogar. E é até interessante, porque quando o Hércules é contratado no início do ano, muitas pessoas falavam que o Martinelli não ia jogar mais. E o Martinelli dá a volta por cima ali e continua sendo titular. E o Hércules é reserva do Martinelli hoje. O Hércules também teve até um destaque ali, né? Mas para mim o Martinelli foi um dos grandes destaques aí do Fluminense Super Mundial. E uma das coisas também que pesa, caso o Martinelli resolva sair do Fluminense, ele tem passaporte italiano. Então, ou seja, ele conta como jogador, não conta como jogador extracomunitário. Então isso chama muita atenção dos clubes europeus, né? Tem um jogador que tem um passaporte europeu e também tem o seguinte, eu acho que o Martinelli talvez não vá para um grande clube, mas um Wolverhampton, tipo assim, não tem nada do Wolverhampton, tá, gente? Mas tipo assim, um time igual o Wolverhampton, Nottingham Forest, times assim, de segundo escalão, tem chances dele ir sim, porque ele jogou muito bem no Super Mundial e mostrou todo o seu talento. Não que eu queira que ele saia, né? Mas pode acontecer. E o terceiro eu falo 3 que eu achei positivo e 3 que eu achei negativo, tá, gente? O terceiro, pra mim, foi o Ignacio. O Ignacio, né, começa ali na reserva, joga muito, né? Ele entra no time no jogo contra o Mamelodi, que o Thiago Silva não pode jogar, faz uma partidaça ali e depois não sai mais do time. Aí joga contra Inter de Milão, contra Al Hilal e contra o Chelsea e todos os jogos dele muito seguro. Ao ponto de hoje ter uma discussão aqui entre os torcedores tricolores quem vai ser titular, o Freitas ou o Ignacio. Se ele fizer partidas tão consistentes igual ele fez, mostrando personalidade, sempre jogando muito bem, dando combate muito bem, eu acho que hoje o Ignacio pode até ter uma briga muito interessante com o Freitas para ser o titular. Eu sempre falei aqui que eu achava o Ignacio, de todos os zagueiros depois do Thiago Silva, o melhor. Só que durante o brasileiro ele acabou errando algumas jogadas, não conseguiu manter a mesma consistência que me fez colocar todos no mesmo nível. Thiago Santos, Freitas e Ignacio.
mas que o Super Mundial que ele fez, ele para mim sobe um degrauzinho ali na minha análise de torcedor aqui, né? Que ele talvez tenha potencial para recuperar a titularidade na defesa tricolor e ser um cara importante. Vamos ver o que o Renato vai fazer. Quinta-feira vai ser um jogo interessante, né? Que se o Renato vir com os titulares, qual o pensamento que ele tem de montagem de time assim, pra gente poder ver. Agora, os jogadores para mim que destoaram muito nesse Super Mundial, o primeiro deles, tá, gente? Eu falo isso e total convicção do que eu tô falando, embora eu acho que durante o Brasileiro possa ser diferente, mas para mim o Paulo Henrique Ganso. Ele jogou durante 45 minutos no Super Mundial e foi muito mal. Foi um jogador que, por exemplo, assim, ele ficou no banco o restante da competição toda e ninguém mencionou a possibilidade dele entrar. Então isso é pra gente poder ver como que ele não conseguiu ir bem. Mas ele teve essa treta com o Renato Gaúcho que a gente não sabe até que ponto isso realmente foi real ou não foi, o que realmente aconteceu, porque embora tenha sido noticiado, não teve um desdobramento maior, ainda bem, mas eu acho que ele pode ser sim utilizado mais, né? No brasileiro, porque no brasileiro os jogos não tem tanta intensidade, não são tão físicos. Então talvez ele pode conseguir, né, jogar alguns jogos. Bom, o jogo contra o Cruzeiro entrar para poder agregar, talvez um jogo, jogos, né, quando você pega um adversário onde você vai ter mais a bola, para ter um cara igual o Paulo Henrique Ganso para achar, é legal. Mas ele chega aqui embaixo ao ponto da gente nem questionar dele não ter entrado no Super Mundial. Então isso é um ponto de atenção pra gente, né? O nosso que renovou o contrato recentemente, mas é um ponto que realmente gera atenção pra gente. O segundo jogador também para mim que destoou nesse Super Mundial foi o Guga. O Guga, no jogo contra o Chelsea, ele não jogou nada. E também teve outro jogo que ele entrou, agora não me recordo qual que foi, mas que também não foi bem. Se eu não me engano, foi contra o Sun. Foi contra o Sun. Ele jogou mal os dois jogos que ele teve a oportunidade de Super Mundial. Ele entrou no finalzinho do jogo contra o Hilal, né? Quando só o Manchester recente, mas não deu nem tempo de fazer uma avaliação mais concreta dele. Mas o Guga, pra mim, foi um cara que eu esperava mais no jogo contra o Chelsea. E ele acabou parecendo uma criança jogando ali contra o Pedro Neto, depois contra outro jogador. A gente pode até alegar que não teve uma cobertura ali, mas o Guga, pra mim, foi muito mal. Até alguns supersticiosos diziam, né, quando o Samuel Xavier não joga semifinal, que tinha sido ativado o protocolo Guga, porque o Guga jogou a final de 2023, jogou as semifinais da Libertadores de 2023, mas realmente naquele jogo ele não foi bem e também para mim deixa mais claro. Eu sempre falei aqui também que eu acho que o Samuel Xavier é mais lateral que o Guga, mas fica cada vez mais claro para mim que hoje o Samuel é titularíssimo da posição e o Guga é o reserva para jogar algum outro jogo. Não tem como o Guga hoje ser titular na vaga do Samuel Xavier. A gente teria que ver se o problema físico que o Samuel Xavier sentiu, se ele já está recuperado, se vai ter condições de jogar quinta, se vai ter condições de jogar domingo, porque o Guga hoje para mim acaba de confirmar que é reserva o Samuel Xavier na minha cabeça, tá, gente? Pode ser que o Renato pense diferente, mas a minha avaliação é essa. E para estar fechando esses jogadores que destoaram, eu vou falar de uma dupla aqui, tá? O ataque do Fluminense, os dois centroavantes. Tanto o Germán quanto o Everaldo eram jogadores que eu esperava mais no Super Mundial. O Germancano fez até um gol importante contra a Inter de Milão, mas foi um jogador que, por exemplo, contra o Al Hilal, ele perde 2 gols ali que ele não costuma perder. E o Everaldo tem até uma musiquinha, chuta Everaldo, pra gente poder ver como que o Everaldo não conseguiu. Então, o Everaldo taticamente até fez boas partidas, mas o que o torcedor esperava dele ser um cara que pudesse decidir algum jogo ou chutasse mais no gol, eles não conseguiram isso. Então eles voltam para o Brasil com esse desafio. E também tem a sombra deles agora, talvez a possibilidade da chegada do John Kennedy. O John Kennedy chegando mesmo, vai ser uma sombra, querendo jogar bola, né? Vai ser uma sombra interessante para eles. Porque realmente nem o Germán, nem o Everaldo, ao meu ver, conseguiram fazer um Super Mundial que você vai falar, caraca, olha, estamos no caminho certo com o centroavante. Pelo contrário, tá todo mundo falando aí que o Fluminense vai ter que trazer um centroavante. Então isso também é um ponto de atenção que tem que ter, gente. Por quê? Nós vamos precisar de um camisa 9. Até por isso que eu não sou a favor da saída do Kevin Serra. Porque o Serra, no momento de desespero, ele pode jogar por ele de centroavante, falso 9, atacando as linhas ali. Então, eu acho que isso também é um ponto que o Fluminense vai ter que ir atrás nessa janela. Vai trazer o John Kennedy? John Kennedy jogando bola, beleza. Mas se não for trazer o John Kennedy, acho que o Fluminense vai ter que olhar muito para esse mercado, trazer um centroavante que seja capaz, né, de fazer gols. Um cara que a gente olha e fala, cara, a gente confia nesse cara aqui, porque se a bola chegar, ele vai guardar. Ou talvez também um Germancano, contra a Inter de Milão jogou bem, fez um gol. Talvez ele sendo municiado mais, ele pode talvez ter um destaque positivo e fazer os gols, né? Lembrando, eu cravei nessa temporada que o Germancano faz 25 gols nessa temporada. Ele já tem 15, faltam 10. Tomara que ele consiga, né, aí nesses 5 meses restantes de temporada, cravar os outros 10 para que eu possa falar que eu tinha razão em acreditar no Germancano, mas para mim ele fez um Super Mundial mais abaixo. Mas eu quero saber de você, deixa nos comentários você que ficou até aqui. Você achou que todos esses jogadores realmente foram abaixo ou não, ou tiveram destaque positivo no Super Mundial? Então, pessoal, é isso. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. Compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor também, pra gente poder chegar aos 13 mil logo. Deixa o like aqui. Quando você deixa o like, o YouTube entende